A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos falar sobre a Santa Ceia do Senhor e ver se temos base bíblica, o que a Bíblia nos diz a respeito da Ceia do Senhor, quanto a se pode participar da Santa Ceia do Senhor aqueles que não são membros da igreja. Se pode participar da Ceia do Senhor os que não são batizados. Primeiro batismo, depois Santa Ceia, ou sem batismo pode participar da ceia. Então vamos ver que Santa Ceia do Senhor é uma refeição em memória de Cristo. A Santa Ceia é um memorial do sacrifício vicário, o sacrifício de substituição de Cristo, que deu o seu corpo e seu sangue em sacrifício de nós, da humanidade, dos que creem. Ela é altamente simbólica, mas profundamente espiritual. Santa Ceia do Senhor não se participa de um culto da Ceia do Senhor de qualquer maneira. Ela é profundamente espiritual, porém altamente simbólica. Muito bem, vamos começar entendendo que a Ceia do Senhor e o batismo, qual vem primeiro? Se pode, sem batizar, participar da Ceia do Senhor. Bom, o povo de Israel, para pertencer à nação de Israel, precisaria passar pela circuncisão. Todo que fosse circuncidado era uma aliança que fazia com Deus, com Jeová, o Criador. Então fazia parte do povo de Israel, todo o varão, o israelita, precisava se circuncidar. Para fazer parte do povo de Deus, da Igreja de Deus, no Novo Testamento, é preciso se batizar. Como que eu faço parte da Igreja do Senhor? Como que eu faço parte do membro? Que aliança eu faço com Cristo? É o batismo. Para fazer parte da Igreja tem que se batizar. Lembrando que a Igreja ela é dividida em duas igrejas, Igreja Universal e Igreja Local. A Igreja Local é a Igreja Material, é o templo, é a denominação. A Igreja Local ela é terrena, é passageira, ela é física. A Igreja Universal ela é invisível, ela é eterna, ela é espiritual. Faz parte da Igreja Universal todos os santos de todas as épocas, de todas as classes, de todas as denominações, todos que professam a Cristo como seu Senhor e Salvador fazem parte da Igreja Universal. Os que fazem parte da Igreja Local são os que são batizados na Igreja Local. Como que eu faço parte da Igreja Universal? Eu faço parte da Igreja Universal uma vez que eu aceito a Jesus. A porta de entrada para fazer parte da Igreja Universal é aceitar ao Senhor Jesus, reconhecer os seus pecados, confessar. E como que eu faço parte da Igreja Local? Através do batismo. Então, através do batismo eu vou escolher qual igreja, qual denominação que eu vou ali congregar com os irmãos, comungar, exercer a minha fé, fazer a obra do Senhor, realizar a obra do Senhor. Isto é a Igreja Local. Então, Santa Ceia do Senhor. Tratando da ceia, nós temos 4 pontos, 4 doutrinas a respeito da Santa Ceia do Senhor. A primeira delas, a mais antiga, é a transubstanciação, que é o que aplica à Igreja Católica. A Igreja Católica tem sacramentos. Os protestantes trazem ordenanças. Os sacramentos católicos são 7. Entre eles está o batismo, a crisma, a reconciliação, Eucaristia, matrimônio, unção aos enfermos, ordem. São sacramentos. E a Santa Ceia, para eles, transubstanciação significa transformação da substância. Então, as substâncias, corpo e sangue do Senhor,
são transformadas na substância do pão e do cálice, do pão e do vinho. Então, o pão e o vinho, uma substância é transformada por outra. Então, quando participa da hóstia, da Santa Ceia na Eucaristia, aquilo ali é um ato literal de que está comendo do corpo do Senhor e bebendo do sangue do Senhor, literalmente. É transformada, as substâncias são transformadas, o corpo do Senhor e o sangue do Senhor, no pão e no cálice, que é a hóstia, então. Depois, então, Lutero, com a Reforma Protestante, traz outro ensino, que é os luteranos até hoje vivem na consubstanciação, que ela adere ao outro, ou seja, na consubstanciação, a substância, o corpo e o sangue do Senhor se unem, é unido a substância que é o cálice, que é o pão e o cálice. Então se unem. Para Lutero, a Santa Ceia do Senhor, Cristo está sobre estes elementos, unidos a estes elementos, de forma viva. Ele está presente nesses elementos, não fisicamente, não é literal, mas Cristo está presente. Soma também com o reformador Lutero, Calvino e Eurico Zwingli. Esses três reformadores têm três posições, duas parecidas, que é a de Lutero e a de João Calvino. João Calvino vai ensinar que Cristo está presente. Não diz que está na substância, mas que ele está presente. E Eurico Zwingli é quem vai falar o que a igreja protestante, os pentecostais, entendem, de que é um memorial e é simbólico. O corpo e o sangue do Senhor simbolizam, é um símbolo do corpo e sangue do Senhor. Não é literal, é simbólico. Então, para os pentecostais, para nós, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, é meio somado Zwingli com Calvino, porque é um memorial, são símbolos, é o símbolo do corpo e do sangue do Senhor, é um tipo, nós participamos do corpo e do sangue do Senhor por fé, um símbolo, não é literal, mas também de João Calvino nós aplicamos, entendemos também de que Cristo está presente. De forma espiritual ele está presente, ele participa conosco da ceia do Senhor. Mas Santa Ceia do Senhor é para todos ou é somente para os batizados? Então, lembrando que são duas ordenanças que os protestantes têm, que é batismo e Santa Ceia, e que Lucas 22:14, no contexto, vai falar sobre Jesus enviar os discípulos e ir para preparar a Páscoa, porque a última Páscoa, na quinta-feira, é quando na sexta-feira Jesus vai ser crucificado. Na madrugada de quinta para sexta-feira é quando Judas vai traí-lo. Mas na quinta-feira ele vai participar da última Páscoa, quando vai instituir a Santa Ceia do Senhor. E ele vai dizer para os discípulos para ir à aldeia à frente, um homem carregando cântaro de água, vocês vão até este homem, e à casa que ele chegar, vocês vão ao dono da casa e perguntam onde vamos celebrar a Páscoa. Ele vai mostrar o cenáculo mobiliado, tal qual Jesus falou, assim aconteceu. E quando chega a hora de cear, diz no versículo 14 de Lucas 22, de que Jesus chegou a hora que ele se pôs à mesa e com ele os 12 discípulos. Quem participou da primeira ceia do Senhor?
que a última Páscoa, ele instituiu a ceia do Senhor. A igreja do Senhor não participa da Páscoa, mas sim da ceia do Senhor, que ele instituiu na quinta-feira. Isso na noite em que foi traído. É o que Paulo vai ensinar. 1 Coríntios 11, 23. O que eu recebi do Senhor, isso vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, foi na quinta-feira. Ele tomou o pão, tendo dado graças. E isso foi na quinta-feira, a noite que o Senhor foi traído. Ali ele instituiu a ceia do Senhor. E quando ele instituiu a ceia do Senhor, não convidou a mamãezinha dele, os irmãos, não convidou nenhum amigo chegado, não convidou Maria, Marta, Lázaro. Ele podia participar da ceia. Eu vou fazer a Páscoa, onde ele vai instituir a ceia do Senhor e convidar os amigos mais chegados. Pelo menos a mãe dele podia estar, seus irmãos, irmãs, os amigos mais chegados, como Lázaro, Marta, Maria, mas não. É quem? O colégio apostólico. Aqueles que têm uma aliança com ele. Não tem mais ninguém que participa desta cerimônia. Mas isso não nos convence muito usar só isso. Então vamos ver alguma coisa aqui. Eu tenho até anotado alguma coisa. Mateus 28, 19 e 20. Jesus, na comissão, ele vai dizer: ide, pregai, fazei discípulos. Ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas. Ele vai dizer: ide, fazei discípulos, batizando-os. Aqui não fala sobre a ceia do Senhor, não fala sobre a Santa Ceia. Diz de fazer discípulos e batizar. Primeiro tem que ser discípulo, e discípulo significa aprendiz. Primeiro tem que aprender de Cristo. Primeiro tem que crer em Cristo. Depois ser batizado. A Santa Ceia nem fala nesse versículo. Cristo não traz isso, lembrando que Cristo mesmo dá o exemplo, porque ele, antes de desenvolver o seu ministério, ele foi batizado. E João Batista nem o queria batizar, mas ele disse: para que se cumpra a lei, sim, do Pai, me batizar. E João Batista o batizou, então depois ele desenvolveu o seu ministério. Foi depois disso, então, que ele vai participar da primeira ceia. Primeiro, o batismo. Mas seria possível, antes de crer, eles serem batizados? Antes de ser discípulo, ou seja, antes de ser aprendiz, ser batizado? Então, tampouco poderá, antes de ser batizado, participar da ceia. Porque o batismo é para quem crê. Primeiro tem que crer para que seja batizado. Nós temos Marcos 16, 15 e 16, que vai dizer: por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. No versículo 16, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Quem crer e for batizado. O batismo vem depois de crer. Tem como batizar sem crer? Não tem como. Então tem como participar da ceia sem participar, sem ter batizado, sem passar pelo batismo. Agora vamos ver também, para entendermos melhor, Atos 8:37, que é quando Filipe vai ter com o eunuco, que está num carro, ele vai correndo, e o eunuco chama ele para o carro e explica, ele não entende o que ele está lendo, explica, e após a explanação que Filipe vai explicar, ele chega num lugar e pergunta: aqui tem água. Chega num lugar onde tem água, ele diz: eis aí tem água. O que impede que eu seja batizado? E Filipe vai responder o quê? Nada, é lícito, se crês de todo o coração. Então, para ser batizado tem que crer. Se não crer, não tem como ser batizado. Quanto mais, então, participar da ceia do Senhor. Mas onde fica mais esclarecido para nós? Fica mais esclarecido para nós
em Atos 2, 38. E aqui vale nós lermos aqui a palavra de Deus. Atos 2, capítulo 38. Eu vou até o versículo 42. No 38. Lembrando que Atos capítulo 2 está após o discurso de Pedro, depois do Pentecostes. Então, cerca de 120 irmãos estão reunidos, acontece ali o Pentecoste, que o Espírito Santo encheu todos os que estavam na casa. Os que estavam de fora viram, disseram, estão embriagados. Pedro começa a pregar, e vai estar no versículo 14 a seguir, a pregação de Pedro. E Pedro, quando prega, no versículo 37, então, vai falar sobre as primeiras conversões. E Pedro pregou, e essas pessoas aqui ficaram ouvindo a palavra do Senhor. Após ouvir a palavra do Senhor, depois de ouvir a palavra, vai dizer, ouvindo eles isto, versículo 37, 2:37 de Atos. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Eu li até o versículo 38. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Primeiro o arrependimento, para depois o batismo. E o batismo para quê? Para perdão de pecados. O batismo é um ato público, é uma confissão pública de fé que nós agora reconhecemos os nossos erros, as nossas práticas, os nossos pecados. Nos arrependemos, nos voltamos ao Senhor, recebemos o seu senhorio, sepulta o velho homem, renasce, ressuscita o homem em Cristo Jesus, e são perdoados todos os seus pecados, desde que você cometeu o seu primeiro pecado, o seu primeiro deslize, e ali está o perdão dos teus pecados. Ou seja, eu posso participar da ceia do Senhor em pecado? Não é escrito no versículo 28, Atos, 1 Coríntios 11, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E este exame não está dizendo que o culto da ceia é um culto onde eu tenho que encontrar-me comigo mesmo, que eu tenho que refletir e examinar de como eu estou, para ver se há algum pecado. Porque após o batismo, nós adentramos a uma nova trajetória em Cristo Jesus e temos erros, temos deslizes, nós vamos pecar. Não tem aquele que não erre, que somos pecadores, porém pecadores arrependidos. Então nós vamos nos arrepender, vamos confessar os nossos pecados, deixá-los. Mas quando chega o culto da ceia, eu tenho que fazer esse exame. Eu tenho que examinar e ver como eu estou. Se eu errei em algo, se eu errei com Deus, se eu errei com alguém, eu tenho que ter com a pessoa, eu tenho que resolver a situação e participar da ceia do Senhor. Então, se eu, para participar da ceia, eu tenho que fazer um exame e ver se não há um erro, não há um pecado em mim, quanto mais, então, se eu não ser batizado, porque todos os pecados antes de Cristo são perdoados através do batismo. Mas se eu não me batizei, os pecados eu não confessei, não houve esse ato público de fé, não houve essa aliança. Lembra que Jesus participou com os seus discípulos? Porque os demais, vocês não têm aliança comigo. Então aqui está o colégio apostólico. Os que têm aliança com ele, os que passaram pelo batismo, os que fazem parte da igreja local, vão tomar a ceia naquele local, naquele templo, naquela denominação. Mas eu vou continuar aqui. Então, arrependei-vos para que sejam apagados e sejam batizados para que sejam apagados os vossos pecados. No versículo 40, e com muitas outras palavras, isso testificavam e os exortavam, dizendo,
salvai-vos desta geração perversa. No 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, no versículo 38, vai estar falando do batismo. No versículo 42, está falando da ceia do Senhor, que é a comunhão e o partir do pão refere-se à Santa Ceia do Senhor. Primeiro, o batismo. Primeiro tem que passar pelo batismo, depois a Santa Ceia do Senhor. Os neopentecostais, algumas igrejas, concordam de todos batizarem. É só ir na igreja e o culto que você ir lá, você nunca aceitou Jesus, nem sequer crê. Foi lá, por um convite, você foi na igreja e ali você pode participar. Isso se chama misticismo e pragmatismo. Pragmatismo é aquilo que está dando certo, então vamos aplicar. Vamos fazer uso aqui na nossa igreja daquilo que está dando certo. Isso é pragmatismo. E isso não leva ninguém para o céu. É um compromisso da Igreja do Senhor de participar que na Igreja Católica é sacramentos, para nós é ordenanças, e aí se reconhece a Igreja do Senhor Jesus Cristo, se pratica as ordenanças da Igreja, que é batismo e Santa Ceia, mas é com exame de consciência. Atos 2, 38 e 42 vai nos deixar isso bem claro. Amém? Que Deus abençoe em nome de